Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast, nós recebemos alguns professores de Nova Acrópole, a começar pelo Ibirá Barreto, da sede Guarulhos, o professor Gabriel Nocera, da sede 9 de Julho, e também o José Roberto, da sede Santana. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Danilo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Danilo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Danilo. É sempre um prazer estar aqui com todos. Bem, pessoal, no podcast de hoje nós vamos abordar a grande saga Star Wars, o grande filme conhecido, criado pelo George Lucas, e vamos fazer um apanhado geral sobre os aspectos fundamentais da obra. Nós vamos fazer uma série de podcasts em função de cada um dos filmes Star Wars, porém neste nós vamos fazer um apanhado geral, fazendo alguns aspectos simbólicos, algumas analogias e reflexões simbólicas sobre o filme de um modo geral. Bom, e para começarmos no episódio de hoje, eu gostaria que vocês falassem um pouco, principalmente sobre essa introdução ao filme, fizessem um preâmbulo para a gente se situar e entender um pouco dessa obra que, enfim, ela é bastante atemporal, não é? Bem, Star Wars, também conhecido como Guerra nas Estrelas, aqui no Brasil, é um filme norte-americano de 1977, criado por George Lucas, que era um jovem diretor. E nós falamos que é um filme, claro, porém ele ganhou uma conotação muito maior, ele teve um impacto cultural gigantesco. E isso se deu por diversos motivos, principalmente por conta de uma história que toca profundamente o imaginário popular. Todos nós somos tocados por esses mitos eternos de que nos fala Star Wars, e também mudou a própria indústria do cinema através de efeitos especiais inovadores, não é? Ele foi o primeiro blockbuster, né? Ou seja, esses filmes arrasa-quarteirões, e trouxe uma série de inovações técnicas. Nós poderíamos falar também sobre questões como a própria trilha sonora, inspirada em Wagner, a trilha sonora de John Williams, e são muitos elementos, né? Vamos hoje tentar falar por alto aí, né? Mas são elementos muito interessantes, e é uma saga que todos nós aqui assistimos muitas e muitas vezes quando crianças e mesmo quando adultos, porque nos fala de coisas eternas, né? Tem um detalhe interessante sobre o autor, né, o criador, George Lucas. O Ed Catmull, que é um dos sócios da Pixar Animation, trabalhou com George Lucas durante muito tempo, e ele relata num livro dele de que uma série de ensinamentos que estão no Star Wars com os mestres, com o mestre Yoda e outros personagens, o George Lucas trata de viver e aplicar aquilo no dia a dia dele, na forma como ele trabalha dentro do estúdio, com as outras pessoas. Por exemplo, existe uma frase célebre que se comenta no filme, onde Yoda diz assim que você ou faz ou não faz, não existe tentar. E se diz que George Lucas costuma repetir isso, né? Quando estão diante de um desafio, uma prova, para que as pessoas tenham essa postura de dar de tudo de si, né? Algo muito interessante a respeito do filme também que nós poderíamos comentar é que ele é atraente tanto para as pessoas que são mais jovens como para as pessoas que conhecem ele depois de uma certa idade. Ou seja, ele trata George Lucas, quando ele produziu Star Wars, pensou em Star Wars, ele pensou em alguma coisa com elementos que fossem sempre reconhecidos pelo ser humano em qualquer época da sua vida. Porque Star Wars é um desses elementos, principalmente com alguns elementos simbólicos que nós vamos trazer aqui hoje. Star Wars é um filme que, na verdade, tem a ver com cada um de nós. Não é simplesmente uma obra de ficção científica, é uma obra bastante rica e que diz diretamente faz referência direta à vida do ser humano como um todo. Agora, um outro aspecto interessante que eu gostaria que vocês abordassem também, às vezes as pessoas não se aprofundam na obra, não é? Eu mesmo assisti o filme recentemente por indicação do Ibirá, e realmente é um filme sensacional. E uma coisa importantíssima é que o próprio George Lucas era muito amigo do Joseph Campbell, que é um grande mitólogo, enfim, tem uma obra muito conhecida chamada O Herói de Mil Faces, enfim.
E essa amizade, evidentemente, que trouxe uma série de frutos e uma série de elementos muito profundos, muito filosóficos para essa obra. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, desse aspecto mitológico, desse aspecto simbólico que permeia todos os episódios do Star Wars. Sim, de fato, o George Lucas foi discípulo de Joseph Campbell, e à medida que ele foi desenvolvendo o roteiro de Guerra nas Estrelas, ele foi consultando sempre esse grande mitólogo, né? Porque George Lucas procurou trazer vários arquétipos. Você pega vários mitos antigos, como Ulisses, como o próprio Hércules, o Rei Arthur. A humanidade sempre teve mitologias muito ricas. E George Lucas, de maneira proposital, de maneira bem consciente, procurou construir os seus personagens baseados em arquétipos. E isso traz uma consistência muito grande, porque todas essas mitologias sempre vão falar sobre a realidade humana, não são contos artificiais. Exatamente, Ibirá. O Campbell ele faz um trabalho com esse livro que citou o Danilo, que é O Herói das Mil Faces. Ele faz um apanhado de uma série de mitos de diversas civilizações e traz a ideia de que existe um mito comum entre as civilizações, que é esse da jornada do herói, onde o herói começa numa vida comum, ele é chamado para uma aventura, ele recusa esse chamado, ele se encontra com o mestre, algum fator forte o faz incitar a entrar na aventura, aí a gente já entra no segundo ato do filme, ele vai encontrando aliados, inimigos, toda uma série de aventuras ao longo da sua jornada, passa por uma série de provações, vence, depois o inimigo ele retorna novamente, ele tem uma superação, e por último o que acontece é que o herói no final do filme, ou no final da história, ele já não é mais o mesmo do início. Algum aspecto dentro dele se modificou. E talvez esse mito do herói seja tão comum nas civilizações porque é o mito do ser humano em relação à sua jornada interior de evolução. Todos nós passamos por uma série de pequenas jornadas do herói que está dentro de uma grande jornada da nossa existência, né? E por isso que quando a gente assiste um filme e reflete esses arquétipos, a gente torce pelo personagem, a gente se vê ali também, a gente quer ser como ele. De alguma forma, a gente se identifica com o Luke Skywalker, por exemplo, porque talvez a gente sinta lá no íntimo nosso que alguma coisa daquele personagem tem dentro de nós também. Eu queria até enfatizar algo que o Gabriel aí colocou, que é realmente essa questão talvez um dos grandes fatores de sucesso de Star Wars é que o George Lucas, né, em parceria com esses conselhos que ele pegou do seu mestre, o Joseph Campbell, ele acabou fazendo essas duas pontes, né, como o Ibirá estava falando aí da questão dos mitos, a atemporalidade, a questão do herói, e o Gabriel colocando essa questão de como é que isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. Talvez um dos grandes fatores de sucesso de Star Wars seja que Joseph Campbell ele criou um mito moderno, né? Ele pegou a saga do herói, né, clássico, que a gente vê nos mitos, como por exemplo o mito de Hércules. Ele investiu com uma roupagem tecnológica, futurista, escolheu personagens que tinham relação com heróis e vilões nesses grandes mitos, e fez com que o homem atual ele se identificasse, né, aprendesse a encontrar dentro de si onde é que está o meu lado heróico, onde é que estão esses vilões. E é interessante, né, que essa é uma experiência nossa, humana, de todo dia. Nós percebemos que muitas vezes os nossos sonhos, as coisas que nós queremos fazer, não chegam à realização porque algo dentro de nós nos impede. E ao mesmo tempo, né, quando em muitos casos nós percebemos essas coisas que nos dão medo, que nos limitam, a gente dá um passo para superar isso, ou seja, nós topamos com algo do herói dentro de nós. E quando vocês falam do herói nessa jornada, há épocas da história em que essa tradição fica mais clara e em outras épocas isso fica mais obscuro ou não tão claro assim. Como se dá esse processo historicamente falando? Então, Danilo, bem curiosa essa questão. Quando eu estava assistindo
o Star Wars, já tinha assistido várias vezes. Um belo dia eu parei para reparar naquilo que estava escrito no início do filme, que se diz assim: há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. E naquele momento, o que eu percebi? Bom, aquilo que a gente está assistindo, na verdade, é num passado histórico, né? E não no futuro, como poderia supor um filme de ficção científica. Quando a gente vê naves espaciais, coisas assim, a gente sempre imagina que aquilo está para o futuro. Mas todo Star Wars se passa no passado. O que nos traz uma visão histórica de ciclos que corrobora muito com a visão de Cícero, por exemplo, em Roma, e outros historiadores que não tratam a história de maneira linear, senão que de forma espiralada ou cíclica, né? Dessa forma, a gente tem, ao longo da história, eras de ouro, onde a civilização está no seu esplendor, como, por exemplo, a gente vê inclusive nos filmes 1, 2 e 3. E depois você tem épocas de decadência ou de perda dessa tradição, de um esquecimento, como a gente vai ver depois nos filmes 4, 5 e 6 e os que seguem adiante, né? Sim, e é curioso porque isso às vezes causa uma certa confusão no pessoal, porque o George Lucas ele filmou primeiro o que hoje é conhecido como o episódio 4, depois o 5 e o 6º. Depois sim, ele fez a origem, né, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas é muito interessante isso, Gabriel, porque de fato o episódio 4 ele fala de uma Idade Média, não é? É um período onde a tradição se perdeu. Então, de certa forma, quando você vê o famoso contrabandista, o Han Solo, interpretado pelo Harrison Ford, fala que toda essa conversa de Jedis e de alguma força que une todos os seres, isso não passa de uma crendice. O que ele acredita mesmo é uma boa arma de fogo. Então você nota que ele está diante de um mestre Jedi, que é o Obi-Wan Kenobi, e revela uma ignorância tremenda que muitas vezes, por uma certa arrogância, em função dessas grandes tecnologias que a humanidade conquistou atualmente, às vezes você olha para o passado com muita ignorância, não é? Sem saber exatamente do que está falando. Não é só porque está no passado que era mais primitivo, né? Senão que no passado, em outros momentos, houve, em certos aspectos, elementos grandiosos que se perderam. E essa consciência do herói, por exemplo, é uma delas. Isso estava na educação grega e a gente não tem visto mais tão presente. É muito interessante isso, porque a gente percebe que o George Lucas, quando ele faz essa colocação de algo portentoso acontecer no passado, ele demonstra a existência de uma tecnologia e de muitos valores que numa época existiu, numa época foram perdidos, e acho muito interessante que o filme 7º e 8º mostram uma tentativa de recuperar isso, né? Agora, um outro aspecto muito importante do filme são justamente os Cavaleiros Jedis. Não é? Isso é muito interessante porque nós vamos encontrar em outros filmes, em outras mitologias, essa mesma ideia com outra nomenclatura, não é? Eu gostaria que vocês falassem um pouco do simbolismo dos Cavaleiros Jedis. Olha, Danilo, nós vamos ver em muitas tradições, em muitas culturas, essa proposta de conformar um núcleo de cavalheiros, né? De seres humanos que vivam segundo um código de honra, um código de conduta, que lutem pela justiça, lutam por ideais. Isso está tanto dentro da cavalaria europeia, como também entre os samurais. E ele resgata muito essa questão, né? Porque o Jedi, além dele lutar e ter uma série de habilidades até paranormais, né? Ali no filme, sobretudo, ele se destaca por seus valores morais, pela sua heroicidade interior, pela sua busca pelo bem, que é o lado luminoso da força, como se diz no filme. E isso exatamente o distingue do outro aspecto, não é? O aspecto obscuro, que são os Siths. Eles têm o poder, eles cultivam um treinamento muito, muito rigoroso, porém, existe essa linha muito, muito fina, muito tênue
entre aquilo que é esse aspecto luminoso, porque vai estar relacionado com o altruísmo, né? E o outro, os Siths vão estar ligados a uma busca pelo poder para benefício próprio. É muito importante essa colocação que o Ibirá fez e, logicamente, também a do Gabriel, porque hoje em dia tem uma grande confusão. Nós sempre vamos ver na história que, quando, por exemplo, a gente fala da relação entre Platão e Sócrates, por exemplo, nós vemos um mestre buscando exaltar as melhores virtudes, as virtudes mais humanas, mais profundas do seu discípulo, né? E numa relação como a gente vê em Guerra nas Estrelas, entre o imperador e os seus asseclas, que é uma relação de escravidão, de puro interesse mesmo, né? Não é para beneficiar aos outros, mas pelo contrário, é para prejudicar em função da tomada de um poder. Ele se deixa manipular pela promessa de ganhar coisas, né? O lado negro sempre cativa, estimulando o aspecto da sombra, né? Ali do indivíduo, seja na época do Anakin, nos filmes primeiros, ou nesses novos agora também, sempre estimulando algum medo, alguma limitação e dando poder. E isso faz com que ele se cative e vai cruzando a linha, né? Algo muito humano que a gente vê nos Jedis é que eles representam mesmo, e acho que o George Lucas ele foi brilhante nisso, né? Eles representam mesmo o ser humano, porque todo momento eles lutando contra essa sedução do lado negro. Exatamente, eles não são simplesmente bons guerreiros, não, eles vão se conquistando isso, né? Eles vão se tornando isso, eles vão evidenciando isso em suas próprias naturezas, e isso a gente percebe que é muito humano, né? Porque todo dia nós temos que manter a nossa qualidade humana, nós temos que manter os nossos valores humanos, temos que fazer as coisas com uma perspectiva humana, sem nos perdermos para todas as coisas que querem nos arrastar para o outro lado, né? Como, por exemplo, o nosso lado negro da força e a nossa preguiça, a nossa inércia. E é interessante porque o poder em si, muito se fala às vezes do poder corromper, não é? Na verdade, o poder, nas mãos corretas, ele é uma coisa boa. Os Jedis, eles possuem poder, mas eles utilizam com uma finalidade humana, uma finalidade positiva, né? Exatamente, ou seja, os Cavaleiros Jedis utilizam o poder ou a força para o bem. E isso fica muito claro no diálogo que existe entre o Anakin Skywalker e o Palpatine, que é o senador que já está corrompido pelo lado negro da força e, evidentemente, quer corromper o jovem também. E nesse diálogo, o Palpatine questiona o valor e a moral, ou seja, o poder que os Jedi têm e a finalidade do uso desse poder. E o Anakin responde, ele diz que não, que os Jedi eles não usam o poder ou a força para o mal, mas o Cavaleiro Jedi usa isso para o bem. Ou seja, para o bem do ser humano. E esse diálogo é muito emblemático, porque fala muito disso. Agora, falando sobre a força, ou seja, aquela célebre frase que a força esteja com você, isso está relacionado com o poder também? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso para que nós entendêssemos melhor o que simboliza essa força. Olha só, nós poderíamos dizer que a força para a nossa vida como seres humanos, ela seria um grande ideal que o ser humano pode colocar diante de si. E é muito interessante que em todos os filmes nós percebemos que quando os Jedi eles se conectam com essa força, eles são imbatíveis. Às vezes tecnicamente inferiores aos seus combatentes, às vezes em número inferior, mas eles se tornam imbatíveis justamente porque canalizam a força. E da mesma maneira, nós vamos ver que em todas as épocas da humanidade, seja o indivíduo, seja o grupo, ou seja a sociedade, quando canalizou algo dos ideais humanistas, algo que sempre inspira o homem a ser melhor, a se relacionar de uma maneira generosa com os seus semelhantes, eles são capazes de muitas proezas, de fazer coisas que de outra maneira não seria capaz. É interessante isso, José Roberto, porque fala de algo que nos une, não é? O próprio Obi-Wan Kenobi, vou falar a frase dele aqui, ele fala o seguinte, que a força é o que dá poder ao Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos envolve e interpenetra. É o que mantém todo o universo unido. Então muitas culturas falavam sobre esse princípio, né? Esse princípio de união entre todas as coisas, né? De união, de vida compartilhada entre todas as coisas.
como dizia o Caibalion, tudo vibra. Seria a força, ou seja, tudo está cheio de vida, que permeia todos os seres, todas as coisas. Nada está completamente parado, inerte, tudo está preenchido pela força. Sim, e o interessante é que quando você se conecta com essa força, você consegue um grau de interação com tudo. É muito marcante quando um planeta inteiro é aniquilado, lá no episódio 4, e o mestre, o Obi-Wan, ele sente como se milhões de pessoas houvessem gritado ao mesmo tempo. Ou seja, ele está conectado ao universo. Por isso que esse segundo Logos tem uma relação com o amor, não é? Porque é uma ligação íntima com tudo. Então a dor alheia não é alheia, é uma dor que você sente também. Então você tem essa conexão é muito bonito. É um princípio de unidade também do Caibalion, que também vai nessa direção. Seguindo o mesmo exemplo que o Ibira deu no episódio 2, o Ataque dos Clones, quando o Anakin Skywalker já está começando a ceder ao lado negro da força, para vingar a morte da mãe dele, ele mata toda uma aldeia, né, dos habitantes do deserto lá. E a mesma coisa, o mestre Yoda, né, ele também sente que tanto o Anakin está sofrendo como a morte daqueles habitantes do deserto, né? Agora, aproveitando o ensejo, o Gabriel fez menção a essa força obscura, ou seja, a essa força que deturpa os valores dos seres humanos. Porque quando o mestre Obi-Wan Kenobi fala sobre a força, ela nos remete a uma ideia de virtudes e valores que devem ser desenvolvidas pelo discípulo, ou seja, potências de valores morais. É a mesma força? São forças distintas ou é uma questão de canalizar e direcionar essa força para uma finalidade boa ou má? A força no filme é uma só, né? Mas isso remete a uma ideia que traz Platão também, quando ele diz que tudo aquilo que se manifesta no nosso mundo sensível, nosso mundo concreto, onde a gente pode captar pelos sentidos, né? Tudo aquilo que se manifesta aqui tem a sua sombra, a sua contraparte. Nada está completamente puro. Sempre ela gera um reflexo também. E por isso, se existe amor, existe também nesse mundo egoísmo, raiva. Se existe unidade, também existe separatividade. Ou seja, esse é um mundo de dualidades e a força lá na sua origem é uma só, mas quando ela se manifesta, ela vai gerar a sua sombra. Algo que o Gabriel aí mencionou com relação à tradição, a gente pode até contemplar na própria natureza do universo. E assim, na natureza do nosso sistema solar. Por exemplo, no centro do nosso sistema solar, nós teríamos a nossa versão da força, né, que seria o Sol. A fonte do equilíbrio de todo o sistema solar, a fonte de luz, a fonte de vida para cada um dos planetas do sistema solar. Se nós tirássemos o Sol da equação, se isso fosse possível, nós teríamos realmente um monte de rochas inúteis girando aleatoriamente. Mas justamente nós percebemos que para fazermos uma relação, né, com o que nós vemos cotidianamente, a força dentro do universo de Star Wars nós podemos comparar com o Sol. E é muito interessante essa questão da sombra mesmo, porque quando nós pensamos no Sol e numa árvore, nós vamos ter a árvore e a sombra dessa árvore. E assim com todas as coisas. Então nós vemos que, e quanto mais próximos nós nos aproximássemos do Sol, da sua grandeza, né, menos sombra nós teríamos. Como o Plotino nos falava do espelho de Baco, não é? Que a matéria é esse espelho para que nós possamos enxergar a luz, né? Porque de fato nós só podemos ver a luz através de um anteparo, quando ela se depara com isso, né? E numa chave ética, nós poderíamos colocar como sendo esse aspecto sombrio dentro de nós, porque nós temos essas virtudes, mas nós também temos nossos vícios, né? Nossas más qualidades. E é um combate que nós fazemos dentro todos os dias. Podemos remeter a outros clássicos, como o próprio Bhagavad Gita, que nós sempre comentamos, né? Essa batalha entre o aspecto luminoso e o aspecto sombrio, né? E que o nosso grande desafio como seres humanos é não ceder ao lado negro da força, né? É fazer com que nossas virtudes possam prevalecer. Isso não é uma tarefa fácil.
Se nós quisermos reconhecer o lado negro da força dentro de nós, é só nós pensarmos no momento em que nós agimos por um determinado interesse, ou somos um pouco mais egoístas, ou somos egoístas, ou sei lá, nos integramos cotidianamente ao nosso mau humor. E essa aqui é interessante. Eu acho o episódio 3, quando mostra a queda de Anakin para o lado negro, é bem colocado porque é um processo em que ele vai passando, de repente ele passa a linha. Foi feito com muita maestria essa passagem, porque ele vai sendo alimentado ali dentro dele o medo que ele tem, né? O medo da morte. Ele não aceita a vida tal como ela quer romper as leis da natureza, quer vencer a morte física, e por não aceitar isso, há toda uma raiva nele que vai se aumentando. O Palpatine utiliza isso para trazer ele, né, pro lado dele, pro lado negro da força. E vai dizendo a ele que essa raiva é justamente uma suposta virtude, né? E aí que ele se confunde, porque ele vai incitando que a raiva traz uma força para ele, traz um poder para ele. E aí ele começa a trocar todas as virtudes que ele tinha até então por essa raiva que provém desse medo. Você vê que é uma espécie de aliado obscuro, não é? Ela aparentemente ela te dá uma energia, mas é como se fosse um doping, né? Porque quando você está com raiva de algo, essa raiva torna você cego ao seu grau de culpa em relação às coisas, né? Quem de nós já não passou por isso? Às vezes você estava desatento, algo aconteceu e você utiliza a raiva como uma espécie desse doping, né? Que você simplesmente coloca a culpa no outro ou coloca a culpa numa situação qualquer. E isso interrompe um processo de reflexão filosófica e não permite que você aprenda com aquilo que lhe aconteceu, não é? Isso é o que só não acontece com os homens que vivem em Marte. Mas se vive na Terra, todo mundo tem um episódio para contar nesse sentido. E olha que até numa galáxia muito, muito distante acontece também. Bem, pessoal, agora para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que vocês falassem de um dos aspectos que, a meu ver, são primordiais no filme, que é a relação mestre-discípulo, ou seja, algo tradicional que existia nas escolas antigas de filosofia. Nós lembramos disso, por exemplo, quando vem à nossa mente a imagem de Sócrates, ou seja, logo lembramos de Platão como seu discípulo. Quando lembramos de Aristóteles, lembramos de Platão como seu mestre, enfim, essa relação sempre existiu. E isso é algo que tem perdido sentido, perdido valor nas sociedades modernas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco desse aspecto e quais relações nós podemos fazer com a nossa vida, nesse momento histórico em que vivemos, para resgatar de alguma maneira esse elo simbólico, profundo e filosófico dessa cadeia mestre-discípulo. Exatamente, e nós vamos reparar isso em todos os episódios, a começar pelo episódio número 1, a relação entre o discípulo Obi-Wan Kenobi e o seu mestre Qui-Gon Jinn. A relação entre o Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker, e depois, futuramente, entre o mesmo Obi-Wan e o Luke Skywalker, o mestre Yoda, e também o Luke Skywalker continuando a sua formação iniciada pelo Obi-Wan. E nós percebemos que a relação é sempre muito bem trabalhada, porque é isso mesmo. Nós vemos esse esforço do mestre em cada vez mais desenvolver os poderes latentes do seu discípulo e trabalhando o desenvolvimento desses poderes dentro de uma linha de uma conduta moral. Ou seja, o mestre ele buscava primeiramente uma formação moral, uma formação ética, uma formação humana do seu discípulo, e conforme o discípulo ia se desenvolvendo, né, mais e mais ele ia se tornando, por exemplo, destro na capacidade de lidar com o sabre de luz e muitos outros poderes que acompanhavam a responsabilidade de ser um Jedi. Vale lembrar também que, como você falou, é uma relação de muito amor, né, onde não há o interesse pessoal de um para o outro. O mestre ensina por amor e o discípulo por inspiração, por admiração, uma devoção pelaquela sabedoria toda, né? Por tudo aquilo que o mestre representa, se coloca a aprender. Às vezes chega no início com arrogância, vaidade, vai aprendendo a se tornar mais humilde.
O mestre não empurra o discípulo, né? Que nessa jornada ele dá o caminho, ele aponta a direção, ele dá conselhos de como trilhar essa jornada, porém, em última instância, cada ser humano deve fazer as suas escolhas, deve, de fato, chegar por si, conquistar a si mesmo, né? Não é uma questão de delegar para outro a nossa própria evolução, porque não é possível isso. Senão que se inspirar, aprender e, através dessa relação de amor, enxergar aquilo que o mestre está apontando e continuar seguindo esse caminho. O discípulo, ele sempre vai ter que fazer suas próprias escolhas, ele que tem que caminhar. O mestre não pode empurrá-lo, por mais que o mestre o ame, que deseje que o discípulo cresça. No fim das contas, cada ser humano tem que dar os seus passos na sua jornada. Isso é a nossa alma imortal conosco mesmo, com a natureza, né? Com a vida. Tanto que nós vamos ver que no episódio 2, o Ataque dos Clones, na hora que o Anakin Skywalker está começando a ceder à sua vaidade, à sua desobediência, vai se entregando cada vez mais ao ódio que existe dentro dele, né, e ao interesse pessoal, vai usando os seus poderes para pequenas frivolidades, como, por exemplo, colocar um pedaço de maçã na boca da sua pretendente. Tanto o Obi-Wan Kenobi vão percebendo essas fraturas, mas ainda assim vai confiando que em algum momento o discípulo vai passar pelas suas provas. O próprio mestre Yoda, ele sente o sofrimento do Anakin, e também vai confiando que é uma prova que o discípulo vai superando. Então tem muito relação isso com o que o Gabriel colocou, de que a relação é uma relação de muita liberdade, né? Nós é que temos que escolher, aliás, em toda a tradição clássica, e a gente vê isso muito bem retratado nos filmes de George Lucas, que o indivíduo é que tem que escolher a todo momento, né, os impulsos dentro de si que ele vai seguir, os impulsos dentro de si que ele vai coibir e as virtudes que ele vai ter que desenvolver para se tornar cada vez mais justo, cada vez melhor, cada vez mais virtuoso, cada vez mais bondoso e assim sucessivamente. E essa relação entre mestre e discípulo é algo tremendamente natural para o ser humano, porque nós sempre vamos buscar aquele irmão mais velho, aquela pessoa que pode nos ensinar algo, né? Hoje em dia fala-se muito sobre a questão da igualdade, mas na verdade o ser humano possui essa igualdade num nível espiritual, em certos atributos da alma, sim. Porém, uma vez manifestados, nós somos diferentes mesmo. Só que essas diferenças não são para que acabe gerando dissensões, problemas, né? É para que possamos nos complementar. E existem seres humanos que são mais maduros, aqueles seres humanos que podem aportar aos outros, né? Imagine se todos fôssemos igualmente ignorantes, a humanidade não andaria para frente, né? E a ideia é que cada nova geração de discípulo possa complementar algo, possa acrescentar a sua própria assinatura, sem perder esse fio da meada, essa tradição. É quase um paradoxo, mas é algo muito interessante porque a forma de você transmitir a sabedoria, de você perpetuar um fogo, tem que ser de boca a ouvido, ou seja, tem que ser através do exemplo, de um exemplo vivo. Isso é um verdadeiro mestre, que vai se contrapor à ideia de um simples professor ou de um simples aluno, não é? Então isso é um aspecto muito, muito relevante em Guerra nas Estrelas. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a todos. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Muito obrigado pela presença, Gabriel, Uibirá e José. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado, cavalheiros. Um prazer estar entre vocês hoje e obrigado pela audiência. Obrigado, Danilo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui junto e obrigado a todos pela audiência.
Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia Maneira Clássica, pode encontrar a sede mais próxima a você em nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Cavalgada das Valquírias.